diante das lutas, diante das tempestades que nos sobrevêm, é natural surgir o medo, a desconfiança, não é verdade? Mas em meio a isso há uma solução, há como nós vencer essa situação. Como? Olhando para o autor e consumador da nossa fé, da nossa confiança. Não é fácil. A princípio, no começo, o medo quer nos levar para uma caverna e ficar lá. Aí depois o Espírito nos lembra, nos faz lembrar da grandeza e do poder do Deus que você serve, do Deus que por meio do seu Filho te comprou com sangue, aleluia. E hoje Ele é o nosso Pai Celestial. Vamos abrir a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler só alguns versículos. Depois nós vamos estar contando um pouco da situação. Crônicas, capítulo 20, que diz assim a palavra de Deus. Vamos lá. Algum tempo depois, o povo de Moab e o povo de Amon, com outros Amonim, vieram para lutar contra Jeoshafate. Foi dito a Jeoshafate: o imenso exército de além do mar morto de Arã está no caminho para lutar contra ti. Exatamente agora eles estão em Hatzazon Tamar, ou seja, em Gedi. E Jeoshafate ficou com medo, então determinou buscar Adonai. Ele proclamou um jejum em todo o Yehudá, e Yehudá reuniu-se para buscar o socorro da parte de Adonai. Eles vieram de todas as cidades de Yehudá para buscar Adonai. Amém? Pai, no nome do teu Filho amado, eu te peço nesta noite que o Senhor possa abrir o nosso coração, para que possamos entender e compreender a tua palavra, Pai, a tua vontade, e que assim, meu Deus, possamos agir de acordo com a sua palavra, que nós não sejamos meramente ouvintes, mas praticantes, operantes da tua palavra, Pai, para que a nossa casa, a nossa vida esteja edificada sobre a rocha sólida, que é Jesus, o teu Filho amado e querido. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podes aceitar o seu lugar, dando glória, dando aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu li aqui Jeoshafate, que é o nome deles original no hebraico, e essa Bíblia judaica completa, ela traz a tradução dos personagens no original hebraico. A gente fala Josafá, né? Mas é Jeoshafate o nome dele. O irmão está lendo, está falando em língua? Não, é o nome, é a língua hebraica, né? Mas é o nome dele no hebraico. Irmãos, nós conhecemos muito bem essa história, mas às vezes não adianta só conhecer, a gente precisa viver. Quando a gente lê isso, a gente precisa se colocar no lugar dele, porque Josafá, ele era o rei de Judá, era o rei que estava prosperando, as coisas estavam dando certo. E com isso, o inimigo deles ao redor, vendo isso, né, juntou um grande exército contra Josafá. Porque, irmão, Judá, o povo de Deus, é um povo sempre foi perseguido. Desde quando Deus chama Abraão, né, ele passa por situações de adversidade, de dificuldade, mas no entanto ele confiou na promessa que Deus fez para ele. O povo vai para o Egito, fica escravo, sai,
E a partir da saída do Egito, o povo até hoje ele é perseguido. O povo até hoje ele é perseguido, né? Eles são perseguidos. Então ele estava prosperando, ele estava lutando, ele tinha vencido guerra, e com isso o inimigo se uniu. Não, vamos juntar aqui, né, o povo de Moabe, de Amon e outros povos dos Amonim. Vieram tudo contra Josafá, uma grande multidão. Israel era um povo pequeno, mas havia uma promessa. Deus disse: olha, 5 de vocês, 10, vai correr atrás de mim. 10 vai colocar 1000 para correr. 100 vai colocar o exército. Isso é a promessa de Deus, irmão. Né? Deus fez essa promessa para o povo dele, mas o povo também precisava obedecer. O povo também precisava guardar os mandamentos de Deus, observar os mandamentos dele, fazer aquilo que ele falou com Moisés, entregou para Moshe, né? Lá no Monte Sinai. Diz assim: Moisés vai falar para o povo para eles andar neste caminho, que andando assim eu vou estar com vocês, e nada vai ficar de pé, nada vai ficar de pé diante de vocês. Quem se levantar vai cair, porque é o próprio Deus que luta, né, as nossas guerras. Aqui nós podemos ver isso. Isso aqui é uma história que está nos livros de crônicas que aconteceu. Aí se reúne. Qual foi? Quando Josafá recebe a mensagem, o que aconteceu? Ele teve medo. Nasce também com a gente. Ele sabia de toda a história de Deus, ele sabia como Deus havia livrado o povo do Egito. Josafá sabia que Deus, com a mão poderosa, operou maravilhas, que no deserto Deus sustentou o povo. Ele sabia que Deus fez cair a muralha de Jericó, e que tantos e outros feitos que o Eterno realizou para guardar, abençoar e prover na vida do povo de Israel, na vida do povo dele. Ele sabia, porque, irmão, todo judeu, né, em Israel, né, o pastor estava até falando isso, mas é verdade, Israel tem uma matéria na escola que é da Torá. Eles aprendem a Bíblia desde pequeno. Então ele sabe de toda essa história. Josafá sabia também, não era diferente, mas sabendo da grandeza, do poder, da majestade de Deus, ele temeu, porque é natural do homem, é natural do ser humano. Quando estamos diante da adversidade, da dificuldade, de uma má notícia, de uma notícia ruim, aquilo nos abate, aquilo nos abala, aquilo nos entristece, aquilo muitas vezes nos leva a desacreditar da grandeza e do poder de Deus, e olhar para a situação por um momento, e o que acontece? Desanimamos, voltamos para trás, recuamos, se entregamos, quando na verdade a nossa atitude deveria ser outra. Qual? Já que nós conhecemos a grandeza de Deus, sabemos do que Ele é capaz, o que devemos fazer? O que Josafá fez? Josafá foi buscar a Deus. Josafá, não tem, o que eu vou fazer? É muita gente, o exército é grande, e hoje, irmão, nós temos luta, sim ou não? Só que hoje a nossa luta não é com um exército físico, ou seja, não é contra a humanidade, não é contra seres humanos. Hoje a nossa luta, a nossa batalha, ela é espiritual. Ela é no âmbito espiritual. E nós não vemos com os nossos olhos carnais, físicos. Nós não conseguimos ver, a não ser que Deus, por bondade, abra os olhos para que você possa ver alguma situação. E Ele faz isso para que possamos agir contra aquilo. Porque em Lucas, Jesus vai dizer para os discípulos: olha, eis que eu dei para vocês poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões,
e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano. Quem é esse inimigo? Principados, potestade, dominador deste mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade. A igreja, o povo de Deus, tem poder e autoridade sobre eles. Então nós não devemos temer, mas nós devemos fazer como Josafá fez, né? Josafá, quando ele ficou sabendo disso, o primeiro ponto, Josafá ficou com medo e vírgula. Ele ficou com medo. E agora? É muita gente. Meu exército é pequeno. Nós não temos armas. Eles têm cavalos de guerra. Eles têm carruagem. Eles têm tanta coisa. Nós somos pequenos. E agora o desespero, a aflição tomou conta daquele homem. E é natural. É natural, irmão, ficarmos aflitos diante de uma adversidade, diante de um problema, de uma situação. A princípio, o primeiro passo, nós não sabemos o que fazer. É verdade. E nós devemos ter o pé no chão, respirar, né? Contar, para não agirmos motivados pelas emoções e os nossos sentimentos, para que não sejamos enganados pelo maligno, mas permanecemos firmes, observando, atentos, para que possamos ter o entendimento e o discernimento e buscar um escape, buscar uma ajuda em quem? Em quem pode nos ajudar. Então Josafá estava assim. Josafá ficou com medo e então, viu? Então, ele fez algo. Se tem um então aí, então ele resolveu fazer alguma coisa. Qual foi? Ele foi pagar outro exército para ajudar ele. Ele foi pedir socorro a outro rei. Não. Ele desanimou, ele desistiu. Também não. O que ele fez? Ele determinou buscar Adonai, buscar a Deus. Não só buscar, mas ele também determinou e ele proclamou um jejum em todo o Judá, em todo Judá. Ele era rei, né? Ele tinha o conhecimento da Torá, porque todo rei precisava ter uma cópia dela, precisava ler todo dia, para que ele pudesse guardar os mandamentos, para que ele pudesse observar os mandamentos. E fazendo isso, Deus ia fazer no reinado dele um reinado próspero e vitorioso diante dos seus inimigos. E hoje não é diferente, irmão. Hoje nós temos que ler a Escritura, guardar na tábua do nosso coração, né? Porque logo não querer tirar ela da nossa mão. Então ela tem que estar guardada em nosso coração. Nós não podemos deixar de ler, porque aqui na Sagrada Escritura tem instrução para a minha vida, para a sua vida. Tem instrução para as nossas adversidades, dificuldades, problemas, como vencê-los, como superá-los, como enfrentá-los. Aleluia. E foi jejuou, ordenou que todos jejuassem. E Judá reuniu-se para buscar socorro da parte de Deus. Ele não pediu socorro para o vizinho. É verdade. Ele não foi desabafar, correr para o vizinho dizer o que estava acontecendo, não. Ele foi buscar socorro de Deus. Aleluia. Sabe às vezes qual é o nosso problema? Ele está passando por dificuldade, bate na porta do vizinho: está acontecendo isso, não posso te ajudar. Aí vai no serviço: está acontecendo isso, eu não posso te ajudar. Aí vai em outro lugar, corre, vai no assistente social: não posso te ajudar. Aí a gente só vai buscar Deus em último caso, irmão. Quando vê que fechou a porta aqui, fechou outra ali, fechou outra lá, mas conhece, sabe da existência, da grandeza de Deus. É que nem um rei. Ele ficou doente
Aí mandou o servo dele consultar o macumbeiro, né, entre aspas. O feiticeiro, vai lá, consulta não sei quem lá, para ver se eu vou ficar curado. Aí Deus manda um profeta, pergunta para ele lá, se não tem Deus em Israel não. Se não tem profeta, quem que ele vai consultar? Outros deuses que não é Deus, que não pode ajudar. Você está entendendo? Então às vezes as pessoas vão buscar socorro onde não tem, vão buscar ajuda onde não vai ter ajuda. Por mais que as pessoas tentem, se esforçem, não vai ter, porque o único que pode nos ajudar é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que criou os céus e a terra, né? O que nos concede o fôlego de vida. Então ele foi pedir socorro da parte de Deus, da parte de Adonai. E eles vieram de todas as cidades de Yehudá para buscar Adonai. Eles foram para lá, para Jerusalém, né? Para buscar a Deus, para clamar a Deus, para fazer o que, irmão? Para colocar diante dele aquela situação, aquilo que estava acontecendo. Às vezes, irmão, você pode estar passando por momentos difíceis, as coisas estão complicadas, mas a gente precisa chegar diante de Deus e pontuar: Deus, está acontecendo isso, fizeram isso, eu fiquei assim, ainda estou assim, mas a tua palavra nos diz isso. Eu não aceito isso, mas clamo a ti para que o Senhor possa me ajudar, me socorrer, me dar um direcionamento de como agir diante dessa situação. Mas o que a gente faz? A gente age, irmão. A gente age movida pelo impulso, movido por sentimentos, movido por emoções. E aí a gente acaba fazendo a vontade da carne, desagrada a Deus, entristece a Ele, porque não esperamos, né? Não confiamos na verdade, que Ele pode mudar, que Ele pode reverter, que Ele pode entrar com providência. Ele entra, irmão. E quando você jejuma, aí você vê o resultado. Você vê o resultado? Você jejuma por esse propósito, está ali batendo na porta, está ali batendo, quando você menos espera, aquilo já não tem mais nenhum poder, nenhum domínio mais sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções. Cai por terra, porque Deus é grande e poderoso, e Ele está aí, Ele quer nos libertar, Ele quer nos ajudar, Ele quer restaurar, nos dar um coração novo, um espírito novo, temente a Ele, obediente a Ele, para que a nossa mente possa ser levado cativa em obediência ao Mashiach, em obediência ao nosso Senhor, irmão. E todo o povo se reuniu, né? E levantando-se diante do pátio novo da casa de Adonai, entre aqueles que se reuniram de Yehudá e de Jerusalém, ele disse: Adonai, Deus de nossos antepassados. Sabe o que ele está dizendo? Adonai, Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, dos antepassados deles, né? Que maravilha, somente tu és Deus no céu, não há outro Deus. Deus é que diz a rainha, há muita coisa, não, Ele é o único e não há outro. Somente tu és Deus no céu, tu governa todos os reinos das nações, em tua mão está o poder e a força, de forma que ninguém pode resistir a ti. Olha a declaração que ele faz a Deus, olha o reconhecimento, o entendimento que ele tem de Deus. Isso nós precisamos ter, irmão, que Ele é grande, que somente Ele é o Todo-Poderoso e não tem outro, somente Ele, e Ele governa todos os reinos, todas as nações. Ele governa no reino da terra, irmão. Ele age. Louvado seja o nome do Senhor. Na mão dele está a força e o poder, de forma que ninguém pode resistir a Ele. Glória a Deus. Quem é que entrou numa luta contra Deus e venceu, irmão? Você conhece alguém? A Bíblia não mostra, não fala. Todos aqueles que se levantaram contra
contra ele caíram, pereceram, não foram para frente. Até o próprio povo de Israel, que viraram as costas para ele, que abandonaram a fonte da água viva e cavaram cisternas rotas que não retêm água, sofreram as consequências das escolhas que fizeram. Mas Josafá não. Josafá escolheu buscar a graça e o poder de Deus diante da sua adversidade, e Deus deu vitória para ele. Deus fez dele vencedor. Ele vai lembrar Deus, irmão, né? Ele leu a história da consagração de Salomão, né? Ele acaba de construir o templo, ele vai consagrar o templo, aí ele oferece a glória de Deus, toma aquele lugar, ninguém consegue ficar em pé. E não, irmão, e a presença de Deus, o ser humano não resiste mesmo, não resiste. Só uma coisinha de nada, dica de nada, não resiste, irmão. Que Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é puro, e Ele nos ama. Ele nos ama. Aí ele disse, ele lembrou daquela consagração, e que Salomão fez uma oração, dizendo: olha, os meus olhos vão estar atentos, e o meu ouvido, os meus olhos vão estar atentos, o meu ouvido vai estar atento à oração que vai ser feita neste lugar. É por isso que hoje muitos judeus, quando eles vão orar, que estão aqui ou em outras nações, eles oram em direção a Jerusalém, a Jerusalém, irmão, porque eles sabem, o templo não existe, mas eles sabem dessa promessa, que Deus diz: olha, os meus ouvidos vão estar atentos à oração, os meus olhos fitos nesta casa, a oração que é feita nesta casa, eu vou ouvir. Aí ele vai lembrar, ele vai dizer aqui no versículo 9, ele vai dizer assim, não, vamos ler o 7, tu, nosso Deus, expulsaste aqueles que viviam na terra diante do teu povo, Israel, e deste para sempre aos descendentes de Abraão, teu amigo. Eles viveram nela, construíram nela um santuário para ti, para o teu nome, e disseram: se a calamidade nos atingir, tal como a guerra, que até estava passando, o juízo, a doença ou a fome, nós permaneceremos diante desta casa, ou seja, diante de ti, já que o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos resgatarás. Aleluia. O Senhor vai nos ouvir, o Senhor vai me ouvir, o Senhor vai me resgatar, o Senhor vai atentar para a nossa aflição e angústia e calamidade que estamos passando. Aleluia. E ele olha, irmão, isso é verdade, porque você é filho, igual o pai que não se preocupa e cuida e zela pelo filho. Me diga qual. Por mais que as pessoas às vezes falem que o filho não vale nada, mas os pais o amam, é valioso para os pais, é precioso. Assim é eu e você, assim somos nós. Só que às vezes eles esperam uma ação nossa, uma atitude nossa, e às vezes, qual é a nossa atitude? Às vezes fugir, correr. Não faça isso não, vamos orar. Aí ele diz: olha, então agora veja o povo de Amon, Moabe e do Monte Seir, a quem tu não deixasses que Israel invadisse quando chegaram na terra do Egito, de forma que eles se afastaram deles e não os destruíram. Então agora, nos retribuindo o mal, eles vieram para nos lançar fora da tua possessão, daquilo que tu nos deste como herança. Nosso Deus não executará julgamento contra eles, porque nós não temos força suficiente para derrotar essa imensa horda que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer.
mas nossos olhos estão postos em Ti. Aleluia! Você vê, irmão? Não, eu não sei o que fazer. Sabe, eu não sei o que fazer, Deus, diante dessa situação, diante desse acontecimento, diante do que está acontecendo com a minha vida. Eu não sei como fazer, é mais forte do que eu não tenho entendimento. Mas o meu coração, os meus olhos, a minha confiança está em Ti. Me ajuda, me socorre, me dá um direcionamento. O que devo fazer? Aleluia. É isso que Josafá, ele está fazendo, ele está confessando que ele não tem poder, que ele não tem como, que o braço dele, a força carnal dele não vai vencer aquilo. Ele chega diante de Deus, da casa de Deus, clama, suplica. Nós não temos força, e quantas das vezes as adversidades vêm contra a nossa vida, tira as nossas forças, nos enfraquece, nos entristece, não é verdade? Mas nós não podemos nos prostrar, mas devemos fazer como Josafá fez, confessar a Ele, pedir a Ele socorro, porque o inimigo, o adversário, às vezes vem com grande força e violência contra nós, mas se nós nos deixarmos ser levados por isso, correr, ele pode prevalecer na nossa vida. Por isso, não desista, não desanime. Deus só espera que eu e você possamos clamar, buscá-lo com jejum, com oração, confessando a Ele as nossas fraquezas, confessando a Ele que nós não temos força, mas Ele é a nossa força, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, irmão. E essa declaração de Josafá agradou a Deus, irmão. Olha o que diz no versículo 11, 13, quer dizer: todo o povo de Judá permaneceu diante de Adonai com seus bebês, suas esposas e seus filhos estavam todos desesperados, irmão. Então, no meio da congregação, olha que maravilha, Deus não deixa o povo dele sem resposta, irmão. Ah, mas por que eu não tenho resposta? Porque não está buscando, porque não busca. A gente precisa buscar, não só aqui, mas na nossa casa. Separa, fecha a porta do quarto, chora, clama, suplica, que Ele vai ver no secreto, vai te responder no secreto, vai te abençoar, vai entrar com a providência na qual eu e você temos clamado, aleluia. Então o esposo e seus filhos, então no meio da congregação, o Espírito de Adonai veio sobre Yaziel, o filho de Zeraiahu, o filho de Benaiá, o filho de Jeiel, veio sobre Yaziel, o filho de Zeraiahu, o filho de Benaiá, filho de Jeiel, o filho de Mantaniá, o Levi, dos descendentes de Asaf, e eles disse: ouça todo o povo de Judá. Deus levantou um profeta no meio da congregação, onde ele estava reunido, olhando, orando, suplicando a misericórdia, suplicando o socorro, suplicando a bondade de Deus, suplicando o favor de Deus, suplicando o poder dele para ajudar diante desse exército que se levantou contra Judá. Aí Deus levanta um homem lá no meio da congregação e diz: ouça todo o povo de Judá, vocês que vivem em Jerusalém, e o rei Josafá, eis o que Adonai está dizendo a vocês: não tenham medo, nem se angustiem por causa dessa grande horda, porque a batalha não é de vocês, mas de Deus. Aleluia! Aleluia! Não fica angustiado, não fica temeroso, irmão. Pode surgir um monte de acontecimento, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Confie em Deus, acredita nele, porque Ele vai guardar o povo dele de sobre a face da terra. Aleluia!
Não tenha medo, e nem se angustie por causa desse grande horda, porque a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Ele vai pelejar, aleluia. Ele vai entrar com providência, irmão. Vamos crer, vamos confiar, vamos acreditar, vamos ter fé, aleluia. Louvado seja Deus. Ele diz assim: olha, amanhã desçam contra eles, eles virão pela subida de Tzitzi, e vocês os encontrarão no final do vale, diante do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão nem mesmo lutar essa batalha, apenas tomem suas posições. Vamos para lá, vai Josafá, vai para lá, porque Deus queria mostrar a glória e a grandeza dele, irmão. Deus queria mostrar a sua fidelidade, porque Ele é fiel. Como nós louvamos aqui, Ele é bom. Deus é bom, e é a bondade dele que nos faz deitar, que nos faz levantar. É a bondade dele que supre as nossas necessidades. É a bondade dele que nos livra do mal. É a bondade dele que concede livramento a nós e aos nossos familiares. É a bondade dele, aleluia. Bendito seja o Cordeiro, aleluia. Fique lá de pé, Josafá. Tome a sua posição, vai para lá, vai. E eles foram, irmão. Judá e Jerusalém permaneçam imóveis, não se mexam, e vejam como Adonai